O que eu acho que acontece é que o quadrilátero ferrífero, ele tem uma diversidade muito grande de paisagens. Essa diversidade está relacionada com a rocha que sustenta. Então você tem diferentes tipos de rocha e esses diferentes tipos de rocha determinam diferentes tipos de paisagem. Por exemplo, a gente tem rochas lado a lado, algumas muito resistentes e outras pouco resistentes à erosão. Com o passar dos milhões de anos, essa muito resistente, ela não foi sendo erodida, mas a outra foi. Isso gerou uma escarpa entre as duas. E hoje em dia a gente tem o quadrilátero ferrífero, todo o relevo condicionado por essa resistência de rochas, onde as rochas mais resistentes sustentam as terras altas, os topos de serra, e as partes baixas do relevo têm por substrato rochas mais frágeis. Agora, não sustenta só isso as rochas, né? Nós temos as rochas sustentando também o tipo de solo. Às vezes há rochas que não geram solo. Com isso, sem solo você não consegue sustentar árvores, uma vegetação de grande porte. Em outros lugares sustenta, forma um solo profundo e aí você tem uma vegetação grande. Então, no final das contas, o quadrilátero ferrífero, por ter uma diversidade muito grande de tipos de rochas, que vão quartzito, itabirito, que é onde a gente tira o minério de ferro, rocha carbonática, no caso do dolomito do Gandarela, xistos, filitos, essa diversidade de rochas determinou uma diversidade muito grande de paisagens. O quadrilátero ferrífero, e sobretudo no Gandarela, onde isso ainda está muito bem preservado, onde existe toda essa diversidade e ela está intocada, a gente consegue, num quilômetro e meio, passar por 4 biomas diferentes. Você está no campo rupestre, nos quartzitos, você anda 300 metros, você entra num cerrado, que tem uma outra rocha, aí você sobe a serra, você vai onde está a canga, o minério de ferro, e você vai ter aqueles campos ferríferos, que são vegetação adaptada ao minério de ferro, completamente diferente das outras, e você andando mais um pouco, mais 300 metros, você desce a serra para o outro lado e entra na Mata Atlântica. Isso é uma diversidade de vegetação e de paisagem que também vai se refletir numa diversidade, numa biodiversidade. Então, essas diferenças de resistência de rochas gerando escarpas, isso a água, como tem muita água na região, a água ao descer essas escarpas forma as cachoeiras. Então é uma diversidade de paisagens e é uma biodiversidade, tudo muito associado. Agora, o quadrilátero todo ele foi muito minerado, né? E o último lugar muito bem preservado do quadrilátero ferrífero, onde a gente preserva essa biodiversidade, essa diversidade de paisagens, é o Gandarela. Por isso a importância ambiental de conservação desse espaço. As águas no Gandarela, elas têm geralmente próximas à nascente, mas o Rio da Prata ele tem um bom trecho, boa parte do ano, que é qualidade especial. Uma água qualidade especial é uma água que você pode beber naturalmente sem tratamento. Mas boa parte, a maior parte é qualidade 1. Qualidade 1 você não pode beber sem tratamento, mas um tratamento simples ela já é própria para o consumo humano. E é uma quantidade de água muito grande. Agora, essa água nasce naquela serra porque as rochas, o quartzito, o itabirito, são rochas que têm, falando assim numa linguagem mais simples, funcionam como esponjas, né? Elas têm uma capacidade de a água penetrar nelas e elas acumularem essa água muito grande. E aí depois, quando acaba a chuva, o período de seca, elas vão soltando essa água aos poucos para as nascentes e as nascentes vão abastecendo os rios. Agora, se você minera, primeiro você vai mexer com muita terra, muito sedimento, você vai ter uma tendência de poluição naturalmente de sedimento dessa água que é muito cristalina, muito pura. Depois você vai tirar a rocha que armazena, é como se você tirasse a esponja que está armazenando a água. Então você vai diminuir também a capacidade de armazenamento que a serra tem de água. Isso obviamente gera um impacto em quantidade e em qualidade para as águas da região. E lembrando que ali você abastece 2 bacias hidrográficas. Você tem nascentes que vão para o Rio Doce e nascentes que vão para o Velhas, Rio São Francisco. Então você gera impacto em 2 bacias. Agora, o mais grave disso tudo é que Belo Horizonte, continuando a crescer, o Gandarela é um excelente reservatório de água para a região metropolitana de Belo Horizonte. Então você gera um impacto para toda a região metropolitana de Belo Horizonte.
Isso pode parecer longe para a gente, mas não é tão longe, né? Hoje em dia o Rio de Janeiro, em 2014, o estado do Rio de Janeiro entrou na justiça contra o estado de São Paulo, em função de captação de água. Se um pegar o tanto de água que está querendo, a outra cidade, as duas cidades, né, as duas grandes capitais brasileiras, não tem tanta água. Ao mesmo tempo, é uma água barata para a população, porque o tratamento dela é simples, né? Ou não precisa de tratamento, ou tratamento simples. Então, a captação que traz uma água barata. Se você degrada essa água, cada vez você tem que buscar água de mais longe e você tem que tratar ela mais. Isso custa dinheiro. E esse dinheiro, obviamente, quem paga é o consumidor. Vai ser toda a população de Belo Horizonte que vai pagar uma conta de água mais cara no futuro. O que eu acho importante do Gandarela é que o Gandarela é uma síntese do quadrilátero ferrífero, uma síntese preservada. O resto já foi muito minerado, muito impactado. Agora, o quadrilátero ferrífero é uma região importante historicamente para o Brasil, não é só para Minas. Se nós pegarmos os poucos dados que existem, a civilização portuguesa no Brasil, ela tinha mais ou menos, até se descobrir o ouro no quadrilátero ferrífero, aproximadamente 300 mil pessoas. Essas pessoas estavam concentradas no Nordeste e era cana-de-açúcar, uma vida rural. Quando se descobre o ouro em Minas Gerais, calcula-se que em 30 anos, esses 300 mil pessoas viraram 1 milhão de pessoas. Portugal teve uma crise de produção, porque quase todo homem em idade ativa migrou de Portugal para o Brasil nessa época. Houve um boom populacional. A vida que era só agrária, as fazendas de cana-de-açúcar, passou a ser o quê? Uma vida urbana, cresce a urbanização. Até o eixo econômico do Brasil, o centro de gravidade do Brasil, ele sai do Nordeste para vir para o Sudeste e até hoje ficou aqui. A capital sai de Salvador e vem para o Rio de Janeiro. Então o quadrilátero ferrífero ele muda a história do Brasil. Agora, o que é esse ambiente natural quadrilátero ferrífero? Ele praticamente não existe mais. Por causa das atividades humanas, muito minério, foi muito minerado. Agora, essa síntese do quadrilátero ferrífero, essa diversidade de paisagens e biodiversidade do quadrilátero ferrífero, há um lugar que ainda preserva ela, que é o Gandarela. A gente tem o Caraça, que tem parque, é muito bonito, mas o Caraça não tem a mesma biodiversidade, a mesma diversidade de paisagens que o Gandarela, porque é muito mais pobre em termos de rocha. Lá predomina uma rocha só, quartzito. E como a paisagem no quadrilátero ferrífero é determinada pelo tipo de rocha, o relevo é determinado, o solo, a vegetação, a biodiversidade, e o Gandarela tem toda essa diversidade de rochas do quadrilátero ferrífero e está preservado, é o lugar que sobrou para a gente entender qual que foi esse ambiente natural extremamente rico e diverso que mudou a história do país. Então eu considero que desse ponto de vista o Gandarela ele é importante, não é para Minas Gerais, ele é importante para todo o Brasil. Tá? E eu sei que há um discurso muito grande da questão da mineração, trazendo um crescimento econômico para a região, né? E se fala que a mineração ela tem um determinante locacional, ou seja, você não pode minerar onde não tem minério. Então, como Gandarela tem minério, é ali que a mineração teria que minerar. Só que a gente tem que considerar também que os serviços ambientais também têm um determinante locacional. Você não vai tirar água da onde não tem água. Você não vai tirar biodiversidade da onde não tem a biodiversidade. Então, esse discurso que ampara as pessoas que querem minerar, ele ampara também a preservação ambiental. E lembrando que a mineração vai ser algo de 14 a 20 anos. Agora, a preservação ambiental é algo que vai gerar dividendos, né, serviços ambientais, por um tempo indeterminado, inclusive econômicos, através do geoturismo, menor a curto prazo do que o dinheiro que a mineração gera, mas algo constante, algo que vai ficar para a gente, para a nossa aposentadoria, para os nossos filhos, para os nossos netos, e não algo que em 10, 15 anos vai ser consumido.